Registrar uma simples ocorrência policial está mais difícil em Patos de Minas. Isso porque o chamado plantão digital da Polícia Civil ainda não emplacou. Advogados estão revoltados com a situação. O repórter Flávio Souza conversa agora com um criminalista que chegou a ficar 10 horas na delegacia esperando para liberar um cliente. A reportagem da Jovem Pan Patos conversa agora com o advogado Gustavo Virgílio, que também está indignado com a situação da delegacia de plantão aqui em Patos de Minas. E ele não é o único. A nossa equipe tem recebido diversas reclamações dos advogados aqui em Patos de Minas, porque além de atrapalhar o bom exercício da advocacia, esta situação, infelizmente, tem prejudicado o direito das vítimas. Doutor Gustavo, muito obrigado por atender a reportagem da Jovem Pan. É um problema que já chegou no limite. Delegacia digital sem sede em Patos de Minas, os advogados e as vítimas dependendo da capital mineira para resolver ocorrências aqui em Patos de Minas. Está chegando no limite, né? Nós não temos só advocacia descontente, nós temos advocacia, polícia militar, os próprios policiais civis que trabalham no plantão estão descontentes e principalmente a sociedade, né? Nós já temos notícia de vítimas que se recusam a ir porque sabem que podem ficar até 24 horas sentadas esperando serem atendidas. Ou seja, principalmente, nós até comentávamos aqui em off, a situação das mulheres que são vítimas de violência doméstica, isso acaba desestimulando a denúncia. Afinal de contas, quem quer passar por uma situação constrangedora como aquela? Até porque, infelizmente, a delegacia não tem estrutura, né, doutor Gustavo? Já não recebe como devia todas as vítimas. Imagina agora, né, com um plantão desse jeito. Especialmente as vítimas de violência doméstica, né, que já foram expostas a uma humilhação, muitas das vezes já estão lesionadas, né, na própria face ali, visto por todos, elas têm um grande receio de ficarem ali naquela recepção exposta a todos por um tempo indeterminado. Então, já é difícil, né, em regra, as mulheres representarem, sem dúvida. Da forma que está sendo conduzido pela Polícia Civil, vai ser um desestímulo ainda maior. Neste momento, os advogados, como o senhor disse, também estão sofrendo muito, a sociedade principalmente. O senhor, como advogado, o senhor já chegou a passar quantas horas em média na delegacia para tentar resolver uma ocorrência simples, que o senhor poderia liberar um cliente num plantão normal entre 2, 3 horas? Eu já fiquei 10 horas dentro de uma delegacia, esperando que o delegado analisasse um caso que a gente chama de TCO, que seria um uso de droga. Porque apesar da Polícia Militar ter feito um boletim por tráfico, a gente sabia pela circunstância que seria um caso extremamente simples, que se nós tivéssemos ali um delegado para conversar, alguém para que nós tivéssemos acesso, não passaria de 1, 2 horas dentro da delegacia. Isso acaba que conturba o trabalho, né? A delegacia fica lotada, os policiais ali não conseguem sequer manter a segurança, e é um risco, porque são 2 policiais para render uma delegacia com droga, arma, eventual resgate, então eles não têm hoje a mínima estrutura de funcionamento. Nos finais de semana a situação, imagino, é pior ainda. Sim, até nós tivemos delegados que tiveram que ir para lá, né? A própria Civil de Patos designou na época das festas na cidade. Por quê? Porque a Polícia Civil em Belo Horizonte não consegue fazer o trabalho que era feito aqui em Patos de Minas. Este é o advogado Gustavo Virgílio, que falou conosco desta situação que a Jovem Pan Patos já noticiou em outra oportunidade do plantão digital. Infelizmente, não tem dado certo em Patos de Minas e não só os advogados, mas também toda a sociedade pede uma solução para o problema. Nós voltamos aos estúdios da Jovem Pan Patos. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. O Jornal da Manhã Patos segue repercutindo a polêmica do plantão digital em Patos de Minas. Nós estamos ao vivo com o presidente do Conselho Subsecional da 45ª Subseção OAB Patos de Minas, o advogado Cássio David Araújo. Doutor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã Patos. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Flávio, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso recebê-lo. A OAB já marcou uma reunião com representantes da Polícia Civil para discutir esse problema. Qual a principal demanda dos advogados? Então, a nossa subseção, a 45ª Subseção, através do nosso presidente Itamar José Fernandes, não tem medido esforços, né, para resolver, para melhorar essa situação do plantão digital aqui na nossa comarca de Patos de Minas. Então,
Temos aí reuniões agendadas nos próximos dias, e inclusive, através de uma parceria da Caixa de Assistência do Advogado com a FIENG Alto Paranaíba, vai haver entrega de novos equipamentos para a Polícia Civil, que um dos problemas que eu vejo, do problema do plantão digital aqui em Patos de Minas, é a falta de estrutura. Além da questão dos equipamentos propriamente ditos, né, computadores, webcam, a internet, né, que tem que ser uma internet boa, falta também pessoal, falta material humano. A Polícia Civil hoje tem um déficit muito grande de policiais civis, isso é divulgado diuturnamente na imprensa. Hoje, me parece que são 7,6 mil cargos vagos dentro da própria Polícia Civil. Então, a ideia, eu vejo assim, hoje eu sou um crítico do plantão digital, porque eu vejo que a Polícia Civil, a ideia do plantão digital é interessante, só que o Estado não dá o suporte, não dá o mínimo de condições para que a Polícia Civil possa trabalhar, né, e dar eficiência a esse projeto. Doutor Cássio, bom dia, mais uma vez, seja bem-vindo à Jovem Pan Patos. O senhor considera que o governo de Minas errou, então, ao implementar este programa sem ter condições de implementá-lo? Eu vejo que a palavra erro pode ser usada assim, porque quando você, qualquer entidade, qualquer órgão, né, que vai implementar uma questão nova, ele tem que ter um mínimo, né, um mínimo para fazer aquilo funcionar. Então, talvez, assim, o Estado, por não ter as mínimas condições, como eu havia falado, a falta, primeiro, de policiais civis, a falta de material humano, a falta de equipamentos. Aqui, por exemplo, em Patos de Minas, eu sou advogado criminalista, então muitas vezes eu estou ali na delegacia, né, e eu vejo que tem 2 computadores disponíveis. Muitas vezes, pessoal, eu vejo que há um problema, por exemplo, técnico, e não tem, por exemplo, não tem os servidores que ali estão, os investigadores, não tem um treinamento para poder resolver aquele problema técnico. Eu vi um flagrante ser feito, inclusive através de celular, porque o computador não estava funcionando. Então, imagina só a precariedade. E essa questão da demora, da ineficiência é uma situação absurda. Nós advogados, não só os advogados criminalistas, como o próprio doutor Gustavo aí na entrevista no primeiro bloco disse, a sociedade que vem sendo atingida com essa ineficiência da Polícia Civil. Então, conforme eu já havia falado, a OAB Patos de Minas, através do nosso presidente Itamar José Fernandes, vai se reunir, futuramente já tem reuniões, e equipamentos vão chegar. O que o poder público tinha que fazer, que na verdade o Estado deveria oferecer, a OAB está correndo atrás, a FIENG, através dessa parceria, através da FIENG Alto Paranaíba. Então, novos equipamentos vão chegar aqui para a Polícia Civil aqui de Patos de Minas para tentar minimizar, eu não digo que vai resolver, mas eu creio que vai minimizar essa situação complexa que vem vivendo aqui através do plantão digital. Doutor Cássio, a Jovem Pan Patos já anunciou aqui que a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas teria recebido repasses em dinheiro da própria OAB em parceria com a FIENG para resolver a questão. Então também não foi suficiente. Exatamente. Então eu vejo que desde quando foi implementado, o Estado meio que fez esse plantão digital a toque de caixa, vamos dizer assim, para tentar às vezes até encobrir o déficit de polícia, né? Só que isso às vezes foi criado meio que uma cortina de fumaça, porque, como eu havia falado, foi introduzido, foi implementado esse plantão digital sem os mínimos, né, com um déficit muito grande, tanto de equipamento quanto de pessoal, e é isso que aconteceu, né? Na verdade, esses problemas foram gerados em virtude desse início que deveria ter sido melhor planejado pelo Estado, mas acredito, eu tenho fé que nos próximos dias essa situação será minimizada e a Polícia Civil aqui de Patos de Minas, através do delegado regional Dr. Flávio, uma pessoa, um excelente profissional, está atento, sempre parceiro também da OAB em tentar resolver essa situação, mas esse é um problema em amplitude estadual e não apenas aqui em Patos de Minas. Patos é apenas um ponto, um foco desse problema que tem aparecido através do plantão digital.
Doutor Cássio, essa não é a primeira reunião que a OAB vai promover para discutir esse assunto, para tentar solucionar este impasse. E se nada for feito? E se mesmo após essa reunião o problema persistir? A ordem pode, inclusive, processar, entre aspas, o Estado por ineficiência, por conta desse programa? Quais são os próximos passos se nada for feito nessa reunião? Então, o trabalho da OAB é o diálogo, né? Nós temos aqui que... nós vemos que o problema é muito maior, né? É um problema em amplitude estadual e não apenas aqui em Patos. Então, a OAB já se reuniu anteriormente com a Polícia Civil, com o delegado regional, chefe de departamento, e eu creio que através dessas ações, né, que estão sendo feitas, conforme já foi falado, de repasse de recursos, novos equipamentos, essa situação eu tenho convicção que será minimizada e em breve, porque na verdade tudo que é novo, eu vejo que essa pandemia trouxe uma aceleração da questão tecnológica, e eu faço até um paralelo aqui com a questão do processo judicial eletrônico que a gente vê hoje na Justiça Estadual de Minas Gerais. O procedimento eletrônico, hoje as audiências são feitas de forma virtual e isso, de certa forma, acelerou, né, os procedimentos criminais, que hoje também são processos eletrônicos. Obviamente, há ainda muito que melhorar. Então, tudo que é novo tem esse desafio. E esse plantão digital é uma situação nova, né, ele foi implementado aqui em Minas Gerais, salvo engano, no final do ano de 2021, principalmente em Belo Horizonte, nas comarcas próximas da região metropolitana, e foi se expandindo o interior afora. E, infelizmente, né, essa expansão não foi com a devida organização, e a OAB, aqui a 45ª subseção, nós estamos atentos a essa situação e vamos sim trabalhar em prol da sociedade, em prol da advocacia, para poder resolver essa situação o quanto antes, e tenho certeza que através dessa parceria entre OAB, Caixa de Assistência, FIENG, Alto Paranaíba e demais órgãos, nós vamos conseguir melhorar e quem sabe em breve aí o plantão digital possa se tornar eficiente para toda a sociedade de Patos de Minas. Este é o advogado Cássio Davi Araújo, presidente do Conselho Subseccional da 45ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Patos de Minas. Doutor Cássio, muito obrigado pela participação. Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu agradeço e a OAB está de portas abertas para vocês. Bom, a nossa equipe também procurou um posicionamento da Polícia Civil aqui em Patos de Minas, entretanto, até o fechamento da nossa reportagem, no final da tarde de ontem, nós não obtivemos respostas, mas vamos aguardar. O contato foi feito diretamente com os responsáveis em Belo Horizonte e assim que nós tivermos um novo posicionamento da Polícia Civil, a Jovem Pan Patos vai atualizar a você e todos os ouvintes que estão acompanhando este caso do polêmico plantão digital aqui no nosso jornal.